Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos resolver algumas questões sobre padrões mais complexos que caíram aí nas provas anteriores da primeira fase da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Lembrando sempre, se você está estudando para essa prova, nada melhor do que pausar o vídeo sempre que a gente tiver aqui uma questão nova, beleza? Vamos lá! Primeira questão do vídeo de hoje é da OBMEP 2013 que caiu no nível 3. Gabriel passou com seu triciclo sobre uma faixa de tinta fresca pintada no chão. O diâmetro da roda dianteira do triciclo é 50 cm e o das rodas traseiras é 20 cm. Qual das alternativas a seguir melhor representa as marcas deixadas no chão após a passagem do triciclo? Ok, vamos tirar as alternativas do caminho para a gente ter mais espaço aqui nos desenhos. Imagine que a gente consegue ver a trajetória retilínea do Gabriel aí, olhando de cima, como se estivéssemos olhando o Gabriel de cima. E assim a gente pode delinear aqui três retas. As duas retas laranjas que estão ali em cima e embaixo seriam as rodas traseiras. E já aquela parte verde, aquela linha verde, seria a trajetória daquela roda dianteira, a roda maior. É importante levar em consideração aqui o seguinte, que cada vez que o Gabriel consegue percorrer uma volta, ou melhor, cada vez que uma roda percorre uma volta, teremos uma marca no chão. E o mais importante de tudo é saber que quanto maior for o diâmetro ou o raio de uma circunferência, maior vai ser o comprimento dessa circunferência. Veja aí uma fórmula. A fórmula que determina o comprimento de uma circunferência, ou seja, o tanto que demora para que a gente tenha aí marcas no chão, dependendo da roda, vai ser dado por 2 vezes π vezes r. Agora, o diâmetro das rodas traseiras é de 20 centímetros. Já no caso da roda dianteira, é de 50 centímetros. Mas na fórmula a gente usa sempre o raio. E o raio é metade do diâmetro. Em outras palavras, as rodas traseiras têm o raio valendo 10 centímetros e a roda dianteira tem o raio valendo 25 centímetros. Então, independentemente do tamanho dessa nossa roda, teremos o 2π ali no comprimento da circunferência. Para resumir, eu quero que você perceba que existe uma proporção direta aqui. Quanto maior for o raio, maior será a circunferência, maior será a volta que a roda tem que dar para que ela deixe uma marca no chão. Como a roda traseira é menor, teremos aí duas marcas no chão, uma para cada roda. Só que como ela é menos que a metade do tamanho da roda dianteira, que é maior, teremos que a roda traseira vai completar duas voltas antes mesmo da roda dianteira completar uma volta. Então vamos ter ali, mais uma vez, duas marquinhas por causa das rodas traseiras. E por causa do raio ser 25 da roda dianteira, teremos finalmente uma marca ali no meio, na nossa reta verde. Então, esse padrão sempre vai se repetir. Colocando ali numa escala proporcional ao raio, de 10 em 10, a gente vai ter marquinhas na listra laranja, que se representa a trajetória das rodas traseiras, certo? Cada vez que ela completa uma volta. E a mesma coisa vai acontecer aí para a roda dianteira. De 25 em 25, ela vai completar uma volta e teremos aí a marca no chão. Olhando esse padrão que a gente encontrou, isso se assemelha bastante à nossa alternativa D, que é a resposta dessa questão. Próxima questão da OBMEP 2012, que caiu no nível 1. Renata montou uma sequência de triângulos com palitos de fósforo, seguindo o padrão indicado na figura. Quantos palitos ela vai usar para construir o quinto triângulo da sequência? Ok, vamos olhar atentamente as três figuras que a questão nos deu. Repare que na primeira nós temos exatamente 3 palitos. E repare que na segunda vamos ter 3 triângulos. Porque veja bem, cada vez que a gente consegue juntar 3 palitinhos, a gente forma um triângulo. E note que do primeiro para a segunda figura, a gente coloca 2 triângulos, ou seja, 6 palitinhos. E agora repare que da segunda para a terceira figura, nós vamos acrescentar 3 triângulos, ou seja, 9 palitinhos. Então eu quero que você perceba que aqui em cada figura a gente vai adicionar um determinado número de triângulos. Então, para a segunda figura, a gente acrescentou 2 triângulos. Para a terceira, 3 triângulos. Então, para a quarta figura, fazendo só um esboço aqui, a gente ia ter que acrescentar 4 triângulos.
Então, na quinta figura, vamos até fazer o desenho aqui para ficar bem elucidativo. Na quinta figura, a gente ia ter que acrescentar mais 5 triângulos, beleza? Então, note que teremos que adicionar, então, 2 triângulos para formarmos a segunda figura, 3 triângulos para formarmos a terceira figura, 4 para a quarta figura e mais 5 para a quinta figura. Somando todo mundo, vamos ter aí 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, já que a gente também deve levar em consideração o triângulo da primeira figura, vamos ter ao todo, na quinta figura, 15 triângulos pequenininhos, certo? E como a gente pode observar, para que a gente consiga formar um triângulo pequenininho, a gente precisa de 3 palitos. Então a resposta dessa questão vai ser 15, que é o número de triângulos pequenos, vezes 3, que é o número de palitos para cada triângulo. 15 vezes 3 costuma dar 45, e 45 é a resposta correta dessa questão. Letra D. Próxima questão da UBMAP 2012, que caiu nos níveis 2 e 3. Ué, mas a gente acabou de resolver essa questão, certo? Errado. Essa questão é do mesmo ano, mas é um pouquinho diferente, embora a lógica seja quase a mesma. Renata montou uma sequência de triângulos com palitos de fósforo, seguindo o padrão indicado na figura. Um desses triângulos foi construído com 135 palitos de fósforo. Quantos palitos tem um lado desse triângulo? Ok. Vejamos que o padrão é rigorosamente o mesmo da questão que a gente acabou de resolver. Note agora em número de palitos que da primeira para a segunda figura a gente colocou 6 palitos. Da segunda para a terceira figura a gente colocou 9 palitos. Agora veja o seguinte, a questão quer saber quantos palitos tem o lado da figura. Note que na primeira figura a gente tem um palito. Na segunda figura, como a gente tem 2 andares de palitinhos, já que a gente acrescentou um andar ali embaixo, a gente vai ter 2 andares e teremos também 2 palitinhos no lado dessa figura. A mesma coisa acontece para a terceira figura. Para a terceira figura, a gente vai ter 3 palitinhos formando o lado. E assim vai acontecer. Repare que para cada andar que a gente forma, a gente coloca um palitinho a mais no lado da figura. Então, a melhor forma de responder essa questão é, por incrível que pareça, indo de 1 em 1. Porque olhe bem as alternativas, não são números grandes. Então, fazer no braço, sem usar uma estratégia mais elaborada, não vai ser exatamente uma ideia ruim. Então, vamos ver aqui como isso não vai demorar tanto. Veja que na primeira figura a gente tem 3 palitos e tem um andar, ou seja, o lado do triângulo vale 1, certo? Teremos um palitinho aí formando o lado do triângulo. Agora, vamos olhar a segunda figura. Na segunda figura, a gente vai ter 9 palitos, porque a gente acrescentou 6. Lembra desse padrão? A gente acrescenta 6, depois 9, depois 12 e assim por diante. Então, a gente soma os palitos, dá 9 e a gente tem 2 andares, ou seja, 2 palitos formando aí a lateral, o lado do triângulo. Vamos fazer agora com 3 andares. A gente coloca mais 9 palitinhos, como a gente pode ver na figura. Teremos então 18 palitinhos e 3 andares, ou seja, 3 palitinhos formando o lado do triângulo. Vamos colocar 12, teremos 30 palitos e 4 palitinhos formando o lado. Colocamos mais 15, vamos chegar em 45 palitos. Lembrando que a nossa missão aqui é chegar em 135 palitos de fósforo para saber o número de andares, que nada mais é do que o número de palitos que formam o lado da figura. Depois a gente coloca mais 18, teremos 6 andares. E ainda não chegamos em 135 palitos, estamos com 63. Coloca 21, teremos aí 7 andares e teremos 84 palitos e estamos chegando cada vez mais perto. Colocamos mais 24 para formarmos o 8º andar, ou seja, 8 palitinhos na lateral e chegamos em 108 palitinhos. E finalmente colocamos 27 palitinhos e chegamos no total de exatamente 135 palitos, como a questão pedia. E veja que dessa forma a gente tem exatamente 9 andares, ou seja, o lado do triângulo que a gente formou com esses 135 palitos de fósforo tem 9 palitinhos. Resposta correta dessa questão, letra D. Próxima questão é da UBMAP 2016, que caiu no nível 2. As casas da tabela foram preenchidas com os números inteiros positivos de acordo com o padrão indicado pelas flechas. Em que linha aparecerá o número 2016? Ok, essa questão realmente assusta à primeira vista, mas vamos achar aqui algum padrão que possa nos auxiliar.
1 ao quadrado é 1. Nossa, e o que isso tem a ver a questão? Você já vai perceber. Note que quando a gente forma ali um quadrado de lado 1, nesse padrão que a questão nos forneceu, teremos o 1. Agora, quando a gente faz um quadrado de lado 2, o que vai acontecer? Teremos 4 bolinhas. E veja que o 4 vai estar na ponta inferior esquerda desse nosso quadrado. Agora vamos ampliar mais uma vez. Vamos fazer aqui um quadrado de lado 3. Vamos englobar dessa forma 9 bolinhas, de 1 a 9. Repare que, como a gente tem um quadrado de lado 3, o número de bolinhas dentro desse quadrado vai ser 3 ao quadrado, ou seja, 9. E assim vai acontecer nos próximos quadrados. Se a gente fizer um quadrado 4 por 4, vai acontecer a mesma coisa. Agora repare, o 9, que é o 3 ao quadrado, vai estar na ponta superior direita. Vamos agora fazer um quadrado 4 por 4. Veja que teremos 16 bolinhas e o 16, que é o 4 ao quadrado, vai estar na ponta inferior esquerda. Vamos de novo. Quadrado de lado 5, teremos aí 25 bolinhas e o 25, que é o 5 ao quadrado, vai estar na ponta superior direita. Então, repare que quadrados ímpares, números que são quadrados ímpares, vão aparecer sempre na ponta superior direita desse nosso quadrado que a gente vai aí aumentando. Enquanto os quadrados pares, 4 e 16, como a gente percebeu aqui, vão sempre aparecer na ponta inferior esquerda. Beleza? Então esse é um padrão que vai ajudar muito a gente. E agora vem a grande sacada da questão. Ok, 9, 16, 25, esses números são pequenos. Agora 2016, como que eu vou saber em qual linha desse padrão aí vai aparecer o número 2016? Pois é, por estranho que pareça, nessa questão aqui, a melhor forma de você resolver é chutando alguns valores. Como assim? A gente reparou que existe um certo padrão aí naqueles números que são quadrados, ou seja, 4, que é 2 ao quadrado, 9, que é 3 ao quadrado, 16, 25, 36, 49 e assim por diante. Agora, 2016, vamos pensar o seguinte, vamos chutar um número grande aí e ver como que é esse número ao quadrado. 50. 50 ao quadrado vai ser 2.500. Opa, 2.500 está muito longe do 2016 que a gente quer. Então, se a gente pegar aí um quadrado de lado 50, vamos ter 2.500 bolinhas. E a gente quer apenas 2.016. Vamos pegar um número menor, 40. Sei lá, vamos chutar um valor, 40. 40 ao quadrado, a gente vai ter 1.600 bolinhas. Então, se a gente pega um quadrado de lado 40, teremos 1.600 bolinhas. Também é pouco, já que a gente quer o número 2016. Vamos pensar então em 45. 45 ao quadrado, quando a gente faz essa conta com cuidado, vai dar 2025. Espera aí, 2025 é bem perto de 2016, está bem próximo. Veja que de 2016 para 2025 faltam apenas 9. Agora, 45 ao quadrado é um quadrado, obviamente, e sendo um quadrado, esse 2025 vai aparecer numa ponta superior direita, como a gente tinha identificado no padrão. E agora tem mais um detalhe. Vamos olhar ali no padrão que a própria questão nos deu. Veja que para chegar no 9, eu estava no 8, e o 8 estava logo abaixo do 9. Veja que no 25, para que a gente chegasse no 25, o 24 estava logo abaixo do 25. Então, a gente vai subindo os valores até chegar no nosso quadrado ímpar, que é o 9 ou 25 ou o próprio 2025. Repare que o número vai aumentando até que a gente chega no quadrado perfeito. No caso do 2025 não vai ser diferente. Ele é um quadrado ímpar, então ele vai estar numa ponta superior direita e os números que estão logo abaixo dele são menores que 2025. Então vamos olhar aí como que fica a disposição desses números. O 2025 vai estar na linha 1, como a gente pode perceber. O 2024 na linha 2, o 2023 na linha 3 e assim por diante. Fazendo de um em um com cuidado, a gente percebe aqui que o 2016 vai estar na linha 10, certo? 2025, apesar de ser 9 números acima do 2016, vai estar na linha 1, enquanto a linha 10 que vai conter o nosso 2016, que é o número que a gente quer, e é justamente o que a questão pergunta. Então, o número 2016 ele vai aparecer na linha 10. Resposta correta dessa questão, letra B.
Última questão do vídeo de hoje sobre padrões mais complexos é da UBMAP 2007 que caiu no nível 3. Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer essa. Paula escreveu os números 1, 2, 3 e assim por diante em uma folha de papel quadriculado de acordo com o padrão indicado abaixo. Os números que aparecem ao longo da flecha formam a sequência 1, 3, 13, 31 e assim por diante. Qual é o 30º termo dessa sequência? Lógico, você não vai ficar escrevendo de 1 em 1. Então vamos pensar da seguinte forma. O 1, vamos colocar ali um quadrado de lado 1 e teremos ali apenas o número 1. Se a gente colocar um quadrado de lado 2, escrevendo os próximos números de acordo com o que a Paula tem escrito, vamos englobar aí o 4. Repare que o 4 vai estar na ponta superior esquerda quando a gente traça aí esse quadrado de lado 2. E tem mais. Nesse nosso quadrado que acabamos de desenhar, vamos ter também o segundo termo da nossa sequência, dessa diagonal que vai para cima e para a direita, beleza? Se a gente faz então um quadrado de lado 4, atenção, vamos ter aí 16 números, lembra que o 16 vai sempre aparecer aí na ponta superior esquerda, e vamos ter também o terceiro termo da nossa sequência. Agora repare, vamos aumentar mais uma vez o lado do quadrado que a gente está desenhando. Se a gente aumenta em 2 mais uma vez, ou seja, o quadrado tem lado 6 agora, vamos englobar o quarto termo da nossa sequência, que é o 31, se você olhar ali o desenho com atenção. E repare que nesse quadrado que a gente desenhou, vamos ter 36 números. E mais uma vez, o 36, que é 6 ao quadrado, que é o lado do quadrado que a gente desenhou ao quadrado, obviamente, vai estar ali na ponta superior esquerda. Só mais um aqui para ficar mais claro. A gente aumenta o lado do quadrado em 2 e engloba mais um termo aí. Se a gente fizesse o desenho, continuasse preenchendo essa tabela, teríamos o número 57 na nossa sequência e 64 ali na ponta superior esquerda do nosso quadrado de lado 8. Eu quero que você repare que cada vez que a gente adiciona um termo dentro desse nosso quadradão que a gente está ampliando, vamos ampliando também o lado do quadrado. Veja aí, por exemplo, do quarto para o quinto termo, a gente acrescentou um termo dentro desse quadrado, mas aumentou o lado do quadrado em 2. Agora, do quinto para o 30º termo, que é exatamente o termo que nos interessa, vamos ter que aumentar, vamos ter que colocar aí dentro desse quadradão que estamos desenhando, mais 25 termos. Só que como a gente reparou, para cada termo que a gente coloca, a gente aumenta também o lado do quadrado em 2. Se a gente vai colocar então 25 termos, o lado do quadrado vai ter que aumentar em 50. Então ele vai passar de 8 para 58. Em outras palavras, o 30º termo da nossa sequência, que está nessa diagonal aí, vai estar dentro de um quadrado de lado 58. Vamos lembrar muito bem desse número porque ele vai ser importante para a gente. Como a gente viu, o lado do quadrado é 58. Eu quero que você perceba que como a gente quer achar aqui o 30º termo daquela diagonal que vai para cima e para a direita, a gente vai ter que achar aquele termo que está ali na ponta desse quadrado, na ponta superior direita. Mas antes a gente vai ter que encontrar o 58 ao quadrado, já que a gente tem esse padrão aí nos quadrados, beleza? 58 ao quadrado, quando a gente faz essa conta, dá um número bem grande, 3.364. Só que eu quero que você repare, vamos voltar aqui para a tela anterior, sempre o quadrado, ou seja, o termo que está no canto superior esquerdo, ele é um número maior do que aquele que está na nossa diagonal, no canto superior direito. Veja aí, o 64 está na mesma linha que o 57, mas é maior. O 36 está na mesma linha que o 31, mas é maior. O 16 está na mesma linha do 13, mas é maior. E a mesma coisa acontece ali com o 4. Então, eu quero que você perceba que o 3.364, por estar à esquerda, ele é maior do que o número que nos interessa. Então, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar que teremos 58 quadradinhos dentro desse nosso quadradão para formar uma linha. Então, se a gente volta aí 57 quadradinhos, a gente vai voltar do 3.364 e voltando 57, a gente volta até o número 3.307. E veja que essa é exatamente a resposta da nossa questão. O número, o 30º termo da nossa sequência que aparece naquela diagonal destacada pelo desenho é o número 3.307. Resposta correta, letra C. Essa foi difícil. Bem,
Por hoje era isso, espero muito que esse vídeo tenha ajudado você. Muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço, tudo de bom e até a próxima!